Nós colocamos ontem no ar um vídeo. Esse vídeo aí, coloque por favor, Sara, esse vídeo que nós colocamos ontem no ar aqui no Balanço Geral. Põe na tela aí. Venha, prefeita! Venha, prefeita! Gente, tem informação em primeira mão para vocês do Forró Caju 2026. Vocês estão gostando de Wellington Sambadão? Pois olha, em primeira mão, o deputado Tiago já assume o compromisso de trazer umas emendas parlamentares no próximo ano! Eu falei agora! Olha, pessoal, quando a gente chegou aqui, eu vi sucesso total pra gente, os portões fechados, Wellington. Parabéns pra você, meu irmão. A gente tá aqui pra garantir que em 2026 você já trata de colocar o Forró Caju na sua agenda. E a gente vai estar aqui do meu ano que vem. Obrigado. Beleza, né, mesmo? Parabéns a vocês pela grande festa. Ano que vem a gente se encontra aqui de novo. Bom, são 12 horas e 10 minutos. Esse vídeo circulou durante o final de semana. O show do Wesley Safadão foi no sábado. Ele passou a circular então já na madrugada e principalmente no domingo, ontem. Nós colocamos o vídeo ontem no ar, publicamos inclusive na minha página do Instagram, fabhenrique.se, perguntando a opinião das pessoas se ali havia crime ou não, pelo fato do deputado Tiago de Joaldo, que vai falar conosco daqui a pouquinho, já ter se colocado como pré-candidato a governador e está ali no palco para anunciar uma emenda parlamentar para um show do ano que vem. Emiti minha opinião, muita gente opinou também, mas eu disse ontem que um membro do partido Rede Sustentabilidade estaria fazendo uma representação em relação a esse fato. O Carlito Neto está aqui comigo, coloque o Carlito aqui no ar e ele vai explicar para a gente agora, Carlito. Primeiro, prazer em cumprimentá-lo, boa tarde para você. Essa representação, ela será feita a quem e por quê? Boa tarde então, Carlito. Boa tarde, Fábio, boa tarde a toda a comunidade sergipana que acompanha a gente através do seu programa, que é um sucesso de audiência. A representação, Fábio, vai acabar sendo feita por mim, inclusive, porque apesar de eu ter uma ótima relação, por incrível que pareça, com o deputado federal Tiago de Joaldo, a gente não pode ver a postura dele como sendo algo normal. Por quê? Primeiro, que viola o que estabelece a Constituição no seu artigo 37 sobre o princípio da impessoalidade. Segundo, pode estar violando a lei de probidade administrativa, afinal, um deputado federal não pode pegar uma emenda que ele tem e direcionar para um artista em específico. Só para que a sociedade entenda, Fábio, existem alguns tipos de emenda, por exemplo, que são direcionadas para alguns setores, que às vezes acontece até a contratação do artista por parte de uma associação. E, por lei, esta associação não pode nem citar o nome do parlamentar que encaminhou a emenda. A gente sabe que o deputado federal Tiago de Joaldo é pré-candidato ao governo em 2026, porém, ele, assim como qualquer outra pessoa na vida pública, seja no Poder Executivo ou no Poder Legislativo, precisa entender que a lei, ela serve para todo mundo. Então, estou formalizando a denúncia por ele ser deputado federal na Procuradoria-Geral da República, no STF, no Tribunal de Contas da União também, e aqui em Aracaju vou notificar o Ministério Público do Estado de Sergipe contra a prefeita Emília Correia, porque se teve conduta em tese ilegal, a prefeita participou. E vou oficializar também o Ministério da Cultura, para que passe a acompanhar como é que está sendo destinada ali as emendas do deputado federal Tiago de Joaldo. Então a representação será feita ao Supremo Tribunal Federal pelo deputado federal, à Procuradoria-Geral da República, e você vai representar, além do deputado, vai representar também a prefeita Emília Correia. Na sua avaliação, qual a conduta equivocada da prefeita? Na minha avaliação, a gente pode pegar um cenário similar que aconteceu aqui no pleito de 2022, Fábio, envolvendo um ex-prefeito e o filho, que hoje é deputado federal. Foi algo similar, se teve ali um ato, não em relação, por exemplo, a festejo, mas um ato onde o prefeito, à época, trazia o filho ali para poder divulgar alguns feitos da prefeitura ao lado do filho, e a justiça, àquela altura, entendeu que teve o crime de abuso de poder político. Neste caso, pode ter acontecido, em tese, o crime de abuso de poder político cometido tanto pela prefeita Emília Correia quanto pelo deputado federal Tiago de Joaldo. E vale lembrar também, Fábio, só para ficar bem claro, que eu também formalizarei uma denúncia no Tribunal de Contas da União, porque a gente está em um momento que o Brasil está discutindo cortes de gastos, redução da máquina pública, e a gente não pode, às vésperas do pleito eleitoral praticamente, porque a gente tem um candidato ou um pré-candidato neste momento
ao pleito de 2026, ele já subir no palco e fazer quase que uma campanha antecipada. E o mais grave, Fábio, que eu acredito que a gente precisa trazer aqui, é que o próprio deputado federal, Thiago de Joaldo, foi para as redes sociais dele e publicou nas suas redes sociais que ele garantiu a contratação do Wesley Safadão para o ano que vem, mas que teria garantido também 10 milhões de reais em emendas para a saúde para Aracaju. Com esta publicação, eu vou conseguir formalizar junto à Procuradoria-Geral da República um procedimento, ao menos ali, de notícia-crime para saber se o deputado teve conduta criminosa ou não. Mais uma vez eu friso aqui, Fábio, não tem um problema particular algum com o deputado federal Thiago de Joaldo. Por coincidência, o meu avô foi vereador na época que o pai dele foi prefeito na cidade de Itabaianinha. A nossa família tem uma certa relação, digamos assim, mas quando se trata da coisa pública, não importa se é alguém que eu tenho apreço ou se eu tenho desprezo, a lei precisa funcionar para todo mundo. E você, Fábio, inclusive, alguém que passou pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, sabe como é obrigatório o respeito que o agente público precisa ter com os recursos do povo. Carlito, eu falei aqui ontem e, tendo a oportunidade de estar com você, preciso colocar isso. Recentemente, o deputado Luciano Bispo, que esteve inclusive aqui no Balanço Geral, ele colocou uma emenda estadual para a contratação do cantor Alok. A pergunta é, por que naquele momento você não representou Luciano Bispo e agora está representando o Thiago de Joaldo? Na situação, por exemplo, envolvendo o Luciano Bispo, o contrato já estava elaborado e a notícia veio a público há muito tempo. Então a denúncia, inclusive, se não me falha a memória, foi feita por alguns parlamentares aqui do estado de Sergipe, falando justamente sobre esse direcionamento da contratação do Alok ou não. Vale lembrar, inclusive, Fábio, que o direcionamento da emenda, por exemplo, do deputado federal Thiago de Joaldo para eventos culturais, ela pode acontecer. O que não pode acontecer, assim como você citou, por exemplo, no caso envolvendo também o deputado Luciano Bispo, é ele dizer que direcionou para a contratação específica de uma atração. Se no caso, por exemplo, do deputado estadual ficar confirmada que a conduta foi a mesma, o resultado será igual. Agora, vale lembrar que eu não estou atento a tudo que acontece na sociedade aracajuana o tempo inteiro. No caso, por exemplo, do deputado federal Thiago de Joaldo, como eu formalizei uma denúncia contra a prefeita Emília Correia no mês de maio e logrou êxito, porque a prefeita mudou a conduta que ela estava tendo nas redes sociais a partir da minha denúncia, assim que o deputado federal Thiago de Joaldo fez esse comentário no Forró Caju, várias pessoas me marcaram, eu fui tomar conhecimento dos fatos no domingo mesmo à noite, eu disse que iria fazer ali o levantamento, se tinha crime ou não cometido, se eu entendia que a conduta ela poderia ser ilegal ou não, e apresentaria, se tivesse ilegalidade, uma denúncia junto aos órgãos responsáveis. Assim como eu posso fazer também sem problema algum em relação ao deputado Luciano Bispo. Lembrando que eu sou alguém do povo. Você citou, inclusive, durante o início aqui da minha apresentação, que eu faço parte da Rede de Sustentabilidade, mas eu quero frisar que as denúncias não são feitas através do partido, são todas feitas através do Carlito Neto, pessoa física. E se as pessoas quiserem encaminhar para mim as denúncias, eu teria o maior prazer em fazer, Fábio, quanto a qualquer pessoa que seja. Você disse que fez uma representação contra a prefeita e ela teria mudado o comportamento após a sua representação. Que representação foi essa? A prefeita Emília Correia estava divulgando nas redes sociais com frequência recebimentos de presentes. E na época, até a base aliada dela na Câmara de Vereadores alegou que os presentes eram pequenas lembranças de pouco valor, e que a denúncia que eu fiz não faria sentido. Só que a minha denúncia não foi sobre os presentes de pequeno valor, mas sim sobre as joias que a prefeita teria divulgado nas redes sociais, que teria recebido como, entre aspas, mimos de presente por parte de uma joalheria muito conhecida aqui na cidade de Aracaju. Como nós não sabemos, Fábio, qual que é o valor de cada joia que a prefeita recebeu de presente, não dá para eu afirmar se o presente ele pode ser interpretado como presente de uso personalíssimo por ter baixo valor, ou se pode ser um presente de valor muito elevado e que a prefeita não poderia receber esse presente em tese por conta do cargo que ocupa supostamente. Então, após a minha denúncia, que foi feita em maio contra a prefeita Emília Correia, eu até expliquei isso na época, né? A denúncia ela teria também um fundo pedagógico, porque eu acreditava que a punição não aconteceria. Na pior das hipóteses, a prefeita teria de devolver as joias, e na melhor das hipóteses, ela teria apenas de justificar que as joias tinham baixo valor. Mas o resultado pedagógico foi logrado. A prefeita não tem publicado mais nas redes sociais dela os tais mimos que ela vivia postando nas redes sociais, até porque isso, em tese, poderia afrontar o princípio da impessoalidade, da moralidade e a própria lei de probidade administrativa do nosso país.
Na sua avaliação, são 12 e 18. Na sua avaliação, o suposto crime que você vai representar teria sido o anúncio da emenda ou o fato de a prefeita e o deputado estarem no palco de um evento patrocinado com recurso público? Seria um contexto, né, Fábio? Primeiro seria, ali em tese, a violação do princípio da impessoalidade, o artigo 37 da Constituição. O deputado federal não pode utilizar uma emenda pública para promover a própria imagem. Primeiro ponto. Segundo, a possibilidade do crime de improbidade administrativa prevista na Lei 8.429 de 92. Terceiro, a promoção da sua própria imagem com verba pública. Já existe, inclusive, uma súmula do TCU que impede isso. Quarto, a legislação eleitoral também veda essa conduta porque pode entender que estaria acontecendo, em tese, o crime de abuso de poder político. Afinal, algumas pessoas que irão concorrer, por exemplo, ao pleito de 2026, ao cargo, por exemplo, de governador de estado, né, que é o cargo logrado ali, ou almejado pelo deputado federal Thiago de Joaldo, teria supostamente uma desvantagem em relação ao deputado, já que ele poderia, né, gritar aos quatro cantos do estado de Sergipe que ele estaria direcionando um recurso para tal artista, para tal evento, algo desse tipo, e isso pode ser entendido em si como uma tentativa de promoção da própria imagem. E é algo que me chama muita atenção, porque ele não é o único deputado, Fábio, do partido dele que tem esta conduta. Tem outro deputado também aqui, que é a própria companheira dele, que é vereadora no município de Aracaju, em outras oportunidades já divulgou em redes sociais que ela teria pedido ao companheiro, ou que pediria ao companheiro para destinar recursos de emendas para um projeto em específico, e isso também, em tese, não pode acontecer, porque também seria violação da legislação. Agora, claro, o meu trabalho como alguém do povo é formalizar a denúncia. Vai caber ao próprio Ministério Público Federal, através da Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União, e no caso aqui de Sergipe, com a prefeita Emília Corrêa, o Ministério Público do Estado, avaliar se a conduta teve crime ou não. O que eu posso dizer para você, Fábio, de antemão e para a sociedade sergipana que acompanha a gente, para a sociedade aracajuana também, é que, no fundo, sempre essas denúncias terão um fim pedagógico. Por quê? Mesmo que essas figuras não sejam punidas, não percam o mandato, não acabem respondendo a processo, elas entenderão que o povo está de olho, que precisa se respeitar o dinheiro do povo. Só para finalizar e liberá-lo, agradecendo a gentileza de você participar do programa, as pessoas estão perguntando aqui se você será candidato, se você pretende entrar na política. Eu fui candidato a vereador no ano passado, Fábio, mas isso não dá mérito ou desmérito para que uma pessoa formalize uma denúncia ou não. Tanto que as minhas denúncias, em momento algum, foram feitas através do partido que eu faço parte. O vereador, inclusive, do nosso partido, Breno Garibaldi, na Câmara de Vereadores, ele nem fica ciente das denúncias que eu vou fazer, assim como o nosso porta-voz também aqui na cidade de Aracaju, o doutor Tiago, e também o nosso porta-voz estadual, o Sidney, eles não ficam sabendo das denúncias que eu vou fazer, porque não é uma articulação do partido. É um trabalho que eu faço há 10 anos, inclusive, que não envolve apenas o estado de Sergipe. Recentemente, a Polícia Federal fez uma investigação, na verdade, uma busca e apreensão lá em Goiás, para ser bem específica, na cidade de Goiânia, bateu na porta do deputado federal Gustavo Gaia, a partir de uma denúncia que eu fiz em 2023. Então, as pessoas de Sergipe, Fábio, começaram a me conhecer aqui localmente agora, mas eu tenho um trabalho que faz essas denúncias há 10 anos. Já denunciei, por exemplo, organização criminosa com pessoas que violavam sexualmente menores de idade. Resultou em uma operação da Polícia Federal em 2019 que prendeu criminosos em várias regiões e estados do nosso país, inclusive aqui no estado de Sergipe. E queria mandar um recado para a sociedade civil aracajuana e sergipana que não se surpreendam com essas denúncias, porque elas passarão a ser cada vez mais elevadas, porque a gente está em um momento, Fábio, de discussão, de enxugamento da máquina pública. Então a gente tem neste momento, por exemplo, na discussão política, o mesmo parlamentar que questiona que o governo gasta demais ou que um órgão específico gasta demais, gastando quase R$200 mil em combustível para jatinho. Então é este ponto que eu quero despertar o interesse da sociedade. É investigar o político, seja ele aquele que você votou ou não, para poder a gente ter uma sociedade cada vez mais atenta, como inclusive pregava a prefeita Emília Corrêa na Câmara de Vereadores, para que os gestores sejam cada vez melhores. Afinal, eles estão lá gerindo o dinheiro do povo. Você tem experiência, inclusive, no campo da política, né? Atuou tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo e logrou êxito, inclusive, nas duas empreitadas, porque teve respeito com o dinheiro do povo, teve respeito com a coisa pública e nada macula a sua imagem publicamente por conta disso. Carlito, meu querido, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui na TV Atalaia, no Balanço Geral. Uma ótima tarde para você.
Eu estou aqui com o deputado Tiago de Joaldo, o deputado federal Tiago de Joaldo já está aqui, do PP, do Partido Progressistas. Deputado que protagonizou aquele vídeo, deputado, que polemizou quando o senhor vai ao palco do Forró Caju, ao lado da prefeita Emília Correia, e anuncia a destinação de emenda parlamentar para a contratação do Wesley Safadão para o ano que vem. Nós acabamos de falar com o Carlito Neto, que disse que é seu amigo, inclusive, mas que disse que vai representar o senhor no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República, no Tribunal de Contas da União e no Ministério Público do Estado de Sergipe, além de representar a prefeita Emília Correia. O senhor cometeu algum crime, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Atalaia. É uma alegria poder estar falando com você, meu amigo. Todos os seus ouvintes. Veja, eu peguei um pouquinho aqui, acho que no final da fala do Carlito, que é conterrânea, a família dele lá de Itabaianinha, realmente. E, assim, teve para eu poder responder sua pergunta, um questionamento que foi apresentado por um acompanhante aí do seu programa, que diz muito sobre isso, né? O Carlito tem hoje como estratégia de buscar aparecer no cenário político do Sergipe esse. Por exemplo, a denúncia que ele fala sobre a prefeita Emília Correia ter recebido presente de uma joalheria, e ele sempre fala ali em tese, né, pode ter cometido crime em tese, realmente, porque teses qualquer um pode defender aquela que entender mais correta. Mas se você perguntar qual é a relação que essa joalheria tem com a prefeitura, que poderia levar a prefeita a incorrer em algum tipo de crime, nenhum, né? É apenas o achismo do Carlito, ele entende, cada um assume a estratégia política que acha melhor. Aí você pega a partir daí. A gente teve agora na visita ao evento Forró Caju, convidado pela prefeita que fui, né? E a prefeita sabe que antes mesmo da emenda de Wesley Safadão, da gente anunciar o apoio para o Forró Caju em 2026, nós temos garantido para a Prefeitura de Aracaju em 2025, né, um total de mais de 10 milhões de reais, 10 milhões e 200 e alguma coisa, quase 10 milhões e 300 mil, dos quais 10 milhões de reais é para a saúde, 2 milhões e 900 para a atenção primária, que está ajudando a Prefeitura a fazer ordens de serviço, como a gente tem acompanhado na rua, nos vários bairros de Aracaju, para a construção de novas unidades básicas de saúde, que é a nossa grande prioridade. Quem acompanha o meu mandato sabe que 70% dos recursos do nosso mandato tem sido destinado para a saúde do Estado de Sergipe, tanto pelo Estado quanto pelos municípios, e 7 milhões de reais é para ações de média e alta complexidade, para a gente fazer atendimento de consultas com especialistas, de exames, de cirurgias, né? Essa tem sido a grande bandeira que a gente tem levantado no nosso mandato, e isso já está assegurado para a Prefeitura de Aracaju. Ontem, inclusive, saiu a informação de que nós já conseguimos empenhar o valor de 7 milhões de reais exatamente para atender essa necessidade de média e alta complexidade na saúde da capital, né? Então, quando a gente chega em Aracaju, você vê portões fechados no dia de Wesley Safadão, foi o único dia em que a Prefeitura precisou fechar os portões em função do público, é a prova viva de que Aracaju e o Estado de Sergipe veem o Wesley Safadão um grande atrativo para aquele que é, para a Prefeitura Municipal de Aracaju, né, o maior evento cultural que enaltece as festividades, né, dos nordestinos, e o sergipano não é diferente. E a prefeita, com muita preocupação e responsabilidade, disse: olha, Tiago, gostaria muito, pelo menos estou vendo o sucesso de público aqui, de ano que vem a gente poder trazer de novo, né, esse artista aqui para Aracaju. E eu disse a ela que podia garantir o recurso que ela teria receio, né, de poder permitir a vinda do artista, que eu buscaria garantir através das nossas emendas, e assim a gente fez. E diferente do que diz o Carlito, né, que para evento, para contratação de artistas, você precisa ter um processo licitatório, alguém precisa dizer a Carlito que a escolha de artistas ela acontece por inexigibilidade de licitação. A escolha, se a prefeita diz que ano que vem quer o Wesley Safadão, qualquer outro artista que se apresentou no evento do Forró Caju agora em 2025, é que volta em 2026, ela vai levar, porque é a escolha da gestão. Se ela entende que é um artista que fortalece a programação do evento, que vai fazer com que gere uma atratividade maior de público, que vai gerar maior satisfação das pessoas que vão acompanhar o evento, é discricionário da gestão fazer essa seleção. Então, finalmente, respondendo a pergunta de forma mais objetiva, crime nenhum aconteceu ali, mas o Carlito ele pode levar para a justiça e para o órgão que ele entender necessário a denúncia. Eu acho que seria importante, como ele disse que não consegue acompanhar tudo, e aqui, Carlito, eu vou lhe dar, depois se você quiser, eu posso até, Fábio Henrique tem meu contato aí, eu passo dele, você pode fazer, inclusive, a representação do governador Fábio Mitidieri, que num evento, em alguns eventos recentes aí do interior, no Sergipe aqui, que é um evento público, financiado pelo recurso do Estado,
né, que está lançando chapas, chapa de governador, chapa de senador, chapa de vice-governador. Aí sim eu entendo que há crime eleitoral, mas num anúncio de uma destinação de um recurso que é discricionário nosso dos parlamentares para colocar e discricionário da prefeita para fazer seleção, na minha simples opinião, com todo o respeito que merece meu conterrâneo, né, é apenas mais uma oportunidade que ele encontrou de aparecer para a mídia. Deputado, o fato de o senhor já ter colocado o seu nome à disposição do agrupamento político a que pertence, o agrupamento de oposição, que tem a prefeita Emília, que tem Valmir e Francisquinho, o senhor colocou o seu nome à disposição para ser candidato a governador. Esse fato não poderia gerar uma dúvida de, por exemplo, uma campanha eleitoral antecipada em relação ao que aconteceu no sábado à noite? Fábio, se eu tivesse levado para a fala, ou eu, o próprio artista, ou a própria prefeita, qualquer menção ao processo eleitoral de 2026, eu entendo que sim. Mas em momento algum houve essa menção, né? Quem está criando aspectos eleitorais para um anúncio administrativo de uma parceria de uma prefeitura com um parlamentar federal é exatamente a oposição aqui no estado de Sergipe e algumas pessoas que têm interesses obscuros, digamos assim, com esse evento, né? Mas fora isso, a tranquilidade que a gente teve de fazer o anúncio ali, como foi feito em vários outros lugares, a gente viu o evento lá em Lagarto, inclusive a prefeitura de Lagarto, com o prefeito Sérgio Reis, com o deputado federal Fábio Reis em cima do palco, não somente com o Wesley, mas com o Leonardo, com outras atrações que enriqueceram muito o evento do Festival da Mandioca, e tantos outros prefeitos do interior. O próprio governador estava em Capela fazendo vídeo com um chão de avião em cima de um trio elétrico pago com recurso público. Estaria ali o governador fazendo campanha antecipada, se aproveitando da presença de um outro artista de nível nacional para poder tirar algum proveito político, né? O seu comentário de ontem eu achei perfeito, né? Se esse for o entendimento que a Justiça Eleitoral brasileira vai passar a ter, é importante que isso fique claro para que valha para todo mundo e que não haja nenhum tipo de seletividade, porque senão é como eu já falei há pouco tempo, a gente sabe que infelizmente o sistema político sergipano, né, se instalou um modus operandi aí de fazer destruições de reputações, de judicializar certas coisas, no objetivo de lá na frente selecionar possíveis adversários. Aí sim, mas não sendo esse, pelo menos até aqui, o entendimento firmado na Justiça Eleitoral, se for para punir, eu acho que não vai salvar um político, nem em Sergipe, nem em lugar nenhum do Brasil. Então o senhor está absolutamente tranquilo, ele disse que vai lhe representar no Supremo, na PGR, no Tribunal de Contas da União, absolutamente tranquilo. Tranquilo, é um direito que assiste ao Carlito, mas friso mais uma vez, que todo mundo veja, o Carlito foi candidato a vereador agora, como ele próprio falou na eleição passada, e pelo que a gente percebe, tem pretensões políticas futuras, e esse foi o mecanismo que ele encontrou de forma legítima, né? Ele tem todo o direito de fazer as interpelações aos órgãos que ele achar que são necessários, né? Mas essa é a forma que ele encontrou de poder ser visto pela população sergipana. O povo está perguntando aqui o seguinte, Fábio Henrique, mas pergunta ao deputado, e Safadão, está confirmado mesmo a emenda para o ano que vem? A emenda está garantida, a contratação depende da gestão. Se a gestão confirmar o que disse em público, eu acredito no desejo da prefeita de trazê-lo de volta, com fé em Deus, em 2026, né, vai ser um grande atrativo para o Forró Caju, que inclusive, como eu sempre falo, Fábio Henrique, acho que tudo demais é sobra. O Forró Caju foi uma grande festividade para o povo de Aracaju e do estado de Sergipe, muita gente do interior que veio para a festa, e foi uma festa, né, concisa, uma festa concentrada. Festa é bom, mas é o que eu tenho dito sempre, o sergipano não tem acolhido bem a ideia do governo do estado de fazer 60 dias de festa, sendo que tem pessoas, por exemplo, ontem eu conversei com uma senhora de Propriar que não consegue uma vaga no USE para fazer um tratamento de câncer. Então, tudo de forma da dose certa. Estou falando aqui de um investimento de 10 milhões para a saúde de Aracaju, e o artista deve estar custando em torno de 800 a 1 milhão de reais. Então, há uma dosagem, né, de bom senso na questão do Forró Caju. Então, é um evento importante, está enraizado na cultura do nordestino, Sergipe não é diferente, né, e a prefeita acerta quando ela consegue focar num evento mais curto e que, de toda sorte, oferece para os aracajuanos e para os sergipanos uma alternativa para aproveitar o melhor mês do ano para nós aqui de Sergipe e do Nordeste. Deputado Tiago de Joaldo, o jornalista Josailton Lima publica hoje em sua coluna, você já deve ter visto, a seguinte informação. Valmir de Francisquinho diz que, pelas pesquisas, o povo sergipano não aceita, não vê o seu voto validado, reconhecido. Como é que está a sua relação com o Valmir? Excelente. Valmir, tenho dito e repito, hoje, maior liderança política do interior do estado de Sergipe, e a fala dele é completamente sintonizada com o sentimento popular. O que aconteceu na eleição de 2022 foi um sistema brutal,
que privou o povo de Sergipe a escolher aquele governador que o povo realmente queria que fosse eleito na eleição de 2022, e a gente chega aí próximo da eleição de 2026 com um sentimento, né, extremamente vívido. Né? Qualquer pesquisa de opinião pública séria, você vai ver que o sergipano ainda tem no seu coração o desejo de ver um governo diferente do que nós temos visto aí até agora, né? E nas caminhadas, nas oitivas que a gente tem com as pessoas da capital ao interior, o sentimento é esse. Então, acho que ele acerta muito nessa fala, e ele é um cara que conhece muita gente das bases, né? Um cara que está em mercado, um cara que está em feira, que roda na rua, que vai na procissão. Então, é uma pessoa que tem uma sintonia com a população e fala isso com riqueza de vivência, né? Com conhecimento de causa. Perfeito. Deputado Tiago de Joaldo, muito obrigado pela sua gentileza. O senhor está em Brasília, o sinal foge às vezes, mas deu perfeitamente para a gente conversar. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Balanço Geral da TV Atalaia, que é a TV dos sergipanos.